nossas boas-vindas a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa a todos os irmãos. Também vamos lembrar de orar pelo irmão Giovanni, lá do Capão da Porteira. Ontem parece uma roda de trator caiu no pé dele e quebrou um dedo. E aí eles me ligaram que não vão poder estar no culto de ceia, mas vamos lembrar em oração para que ele se recupere. Também vamos lembrar da nossa irmã Mara, que ainda continua internada. A gente pensou que ela estaria voltando para casa. Ela está no Hospital Conceição. E a irmã Gislane, a irmã Gisa, esposa do irmão Márcio, você pode ver que o irmão Márcio não está aqui. Ele está cuidando dela aqui no Hospital Getúlio Vargas, aqui de Sapucaia. Ela não está bem, estava no último da pneumonia, estava na ala vermelha, precisa de um toque de Deus na sua vida. Enfim, há muitos irmãos também que necessitam das orações e cremos, que a oração tem poder. Deus responde à oração. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Grande Deus e soberano Pai celestial, nós agradecemos o Senhor por podermos estar juntos mais uma vez para um culto de Santa Ceia, Pai. Pedimos a Tua bênção, que o Senhor venha confirmar, Senhor Deus, a sua palavra em nossos corações, em nossas vidas, perdoando os nossos pecados, as nossas debilidades, ajudando a cada filho, abençoando teus filhos através da internet e falando conosco através da sua palavra, que não seja nós, mas o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder assentar, meus irmãos. É tão bom podermos estar juntos mais uma vez para adorar o Senhor, O sinal eterno no Alfa e no Ômega. Isaías 7,14. Isaías profetizou 712 anos antes do nascimento de Jesus sobre o nascimento. E o profeta Isaías falou sobre o sinal. E o sinal era que uma virgem ia conceber, ia dar à luz um filho. O irmão Brana chamou isso de sinal eterno. No Parado na Brecha 139, o mesmo Deus que falou com o profeta Isaías está falando agora com o profeta. E ele disse... E isto disse, eu lhe darei um sinal eterno. Também prometeu para ele um sinal eterno. Foi um sinal eterno para o Alfa, Jesus, o Cordeiro, e um sinal eterno para o Ômega, o leão, que viria para abrir, revelar o mistério dos 7 selos, dos 7 trovões. Tudo isto que nós temos ouvido hoje, que na verdade para o mundo é uma confusão. Como a profecia de Isaías para o mundo científico do dia, durante todas as eras do Antigo Testamento, foi também um paradoxo, Uma virgem conceber. E quando a moça de 16 anos apareceu grávida, foi uma zombaria, condenaram ela, chamaram o menino de filho de prostituição. Você pode ver que a mente carnal não pode entender as coisas do Espírito de Deus, porque ela se discerne espiritualmente. Você tem que ter uma percepção profética. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
não é debalde que o apóstolo São Paulo disse que as pessoas nos últimos dias teriam comichões dos ouvidos, porque eles queriam ouvir doutores, né? Eles queriam ouvir alguém que sabiam falar, colocar as palavras certas no lugar certo. Aí, quando veio o Moody, lá nos Estados Unidos, um sapateiro que era gago e não tinha boa gramática, mas ele levou milhões de almas a Cristo, né? Confundiu o mundo, mas nunca confunde a um eleito, né? Nunca confunde. Um eleito não é confundido. Nós temos que ver o que Deus está fazendo no dia que nós vivemos. Nós não podemos perder aquilo que Deus está realizando naquele dia. O próprio José não entendeu, ele estava noivo de Maria, era um viúvo e ele também não entendeu. Se não fosse a intervenção do anjo em um sonho, ele não teria entendido, teria abandonado a Maria, a noiva, ele teria abandonado a noiva. Aí Deus veio através do anjo no sonho e falou com ele, senão ele teria abandonado a sua futura esposa. A misericórdia de Deus alcançou ele, porque ele também não entendeu o sinal eterno. E o sinal eterno nesse dia também não foi entendido. Veja que Deus falou para o irmão Brano: eu te darei um sinal eterno. O sinal eterno estava no seu nome. Nós conhecemos a mensagem parado na brecha a partir do parágrafo 139. Ele disse: seu nome está escrito sobre toda essa montanha. E na revelação dos 7 selos, você pode ver que o irmão Brana faz várias menções dos 7 trovões. E o segredo da fé de arrebatamento está nos 7 trovões. Porque os 7 trovões é que revelam o novo nome. Porque o novo nome é aí onde a igreja tropeça. A igreja tropeça no novo nome para a fé de arrebatamento. O novo nome não é para a oração pelos enfermos, não é para batismo, como muitos fizeram. É para nos dar a fé arrebatadora. Então, ali é onde tropeçaram. Sempre teve algo para tropeçar. Então, Maria, ela foi o sinal. Muitas moças estavam esperando o cumprimento daquela profecia. Aí veio em Maria. E ela não esperava quando ela recebeu a visita do anjo. E ela engravidou pelo Espírito Santo. Agora, aquilo nunca tinha acontecido. Teve o caso de Sara, mas Sara já era uma mulher casada, mas era estéril. E com 90 anos, Deus renovou ela. Ela teve Isaque, ficou jovem, a um ponto do rei querer casar com ela. Mas o caso de Maria foi um caso diferente. Ela era uma virgem. Ela foi um sinal no seu dia para condenar a geração do seu dia. Eles tropeçaram em Maria. Depois eles tropeçaram em Jesus, porque eles não aceitaram ele ser o Messias, porque eles olharam pela linhagem. E se olhar pela linhagem, eles não iriam crer, porque eles esperavam o Messias sacerdote. E os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Eles não esperavam um Messias sacerdote da tribo de Judá, porque a tribo sacerdotal era de Levi. Aí você vê que precisa de fé para crer na palavra de Deus. E se eles fossem
E como eles foram examinar pela Escritura, porque eles examinavam a Escritura, eles examinavam os profetas. Então eles olharam que a tribo de Judá veio de um adultério, de um sogro com uma nora, que foi Judá e Tamar. Nós conhecemos a história, e ali nasceram gêmeos. A própria nora enganou o sogro. E depois veio de Raabe, que foi a meretriz, que casou com o general de Israel, e dali veio Obed e Jessé, e depois veio Davi, né? Então, Boaz casou com Ruth. Ruth também já veio de um problema de um pai com uma filha, que foi as filhas de Ló que embriagaram o próprio pai e tiveram relações com ele para manter a semente na terra. E dali nasceu Moabe. De Moabe veio Ruth. Ruth casou com Boaz, que já era filho de Raabe. Aí estava difícil para o não eleito crer. Aí nós vamos para Davi. Davi matou o próprio esposo de Batseba para ficar com a sua mulher. E na união de Davi com Batseba veio Salomão. E quando você vê na genealogia de São Mateus, capítulo 1, você vê ali o nome de Batseba e de Salomão. Então, dali vem José, que é da tribo de Judá. E dali vem o Cristo. Então, quando aqueles estudiosos, aqueles sacerdotes examinaram, eles disseram, não pode vir dessa linhagem, porque tem muitos problemas aqui. A linhagem mais certa seria a linhagem sacerdotal. Mas Deus já tinha parado de trabalhar com aquela linhagem. Então, quando Maria aparece grávida, ela foi um sinal. Um sinal de vida para uns e de morte para outros. Então, quando Deus levanta alguém, ele nunca vai levantar alguém de destaque. Ele não chamou Billy Graham para ser o sétimo anjo. Ele não chamou Ororobit para ser o sétimo anjo. Sendo que tinham esses 3 mensageiros, que fazia parte do plano da noiva desse tempo final. E o terceiro era Brana. Mas eles nunca esperavam que Deus ia manifestar naquele homem, sendo que a América nunca considerou ele como profeta. Sendo que em Zacarias capítulo 14, fala do nascimento dele nos Estados Unidos. Mas ele foi o sinal, e ele é um sinal até hoje. Porque era o ômega, nesse tempo, revelando a mensagem desse tempo do fim. Ele foi o sinal para a África, para o mundo todo ele foi o sinal para a América. Ele é o sinal hoje. Então Deus sempre tem um sinal. Veja que Jonas também foi o sinal. Jesus falou que Jonas foi um sinal para os ninivitas. Quando Jesus estava falando com os judeus, ele disse, olha, os ninivitas vão se levantar no juízo e vai condenar vocês. Porque eles creram na pregação de Jonas. E aqui está um que é maior do que Jonas. A rainha do sul vai se levantar e condenar vocês. Porque ela veio dos confins da terra, da África, para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está um que é maior do que Salomão.
Você vê como Deus trabalha? Na mensagem O Deus dessa Era Maligna, parágrafo 105, o mesmo sol que levanta no leste é o mesmo sol que se põe no oeste. O profeta disse: ali haverá um dia que não poderá ser chamado de dia ou de noite, ficará lúgubre. Essa palavra vem de funeral, de tristeza. Será um dia que inspira tristeza, porque veio exatamente no tempo da era mais escura, mais terrível, foi a era de Laodiceia. Ele disse que no tempo da tarde haveria luz, seria o nascimento do profeta. Nuvens estarão sobre a face do sol, mas disse, no entardecer haverá luz outra vez. O mesmo Filho, ele é o alfa e o ômega, o mesmo. O mesmo sol que se levantou no Oriente, ele se levantou no Ocidente. Nós vemos isso aí quando Zacarias 14 fala isto. E Jesus vem e disse, como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, que foi a América do Norte. O mesmo Filho que levantou no Oriente estava predito para levantar no Ocidente outra vez, nos últimos dias, bem antes do dia terminar. Eu não sei como eles interpretam isto. Deus interpreta a sua própria palavra. Ele prova isto. Este é o tempo do entardecer. É triste, parágrafo 106. É triste, mas ela seguramente caiu por isto outra vez. A noiva de Cristo caiu por isto e tomou o conhecimento intelectual de algum pregador seminarista, em vez de crer na pura e vindicada palavra de Deus. Veja que Deus teve que levantar nos dias do irmão Brana uma outra noiva, gerada pela mensagem que ele estava trazendo, pela revelação dos selos. Porque aquela no qual ele veio para colocar a semente, ela o rejeitou. Porque ela preferiu a pregação, a semente intelectual, na qual ela se engravidou. Ela se denominou. Os pentecostais se denominaram em línguas estranhas. Afora, ministro aí nas terras, seja onde vocês estiverem. Vocês podem discordar com isto. Eu não estou lhes ferindo. Estou somente tentando. Estou falando com o meu próprio grupo. Vê. Estou somente tentando. Se você deseja se assentar, eu certamente estarei contente que vocês ouçam isto. Então você escute isto, vê? Mas eu estou lhes dizendo somente o que ele tem. O que eles têm visto e lhes mostrado isto. E lhes mostrando isso. Deus provando que isso está certo. Vê? Esta é a hora. Você pode ver que a igreja não despertou. Não reconheceu a voz, que era a voz de Deus. Não reconheceu o mesmo sol. O dia era tão escuro. Era algo que inspirava tristeza. Era um dia de luto. Eles não reconheceram a voz que eu chamava. Sai dela, povo meu, batendo na porta da era. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deus teve que vir para a América do Sul para falar outra vez. Mas ele tinha que ter um sinal. Porque o sinal que ele levantou na América foi rejeitado. Então ele levanta um sinal aqui na América do Sul. Tivemos grandes homens, Oscar Galdona, Fábio Bernal e muitos outros,
que desceram aqui. Tom Ixo fez um grande avivamento na Argentina. Segundo relato, batizaram até um presidente da República. A mensagem pegou fogo no mundo. Mas Deus, na simplicidade, ele começa a trabalhar na América do Sul, no país chamado Brasil, que é o maior país das Américas. O único país que fala português. Os demais falam francês, inglês, espanhol e muitos dialetos. Mas o Brasil, vem Deus trabalhar aqui. Traz uma mensagem que pega fogo na nação. Desperta os seus filhos e os tira das denominações. Mas ele tinha que ter um sinal. Ele tinha que ter alguém, um ministério. Nunca nós ouvimos sobre Apocalipse 10, 8 a 11. Viemos ouvir no século 21 que João comeu o livrinho. O sinal hoje já não é Brana, ele foi o sinal na América. O sinal hoje é Apocalipse 10, 8 a 11. Este é o sinal, não pode ser apagado. Como Jonas foi o sinal para os ninivitas. E Jesus disse, os ninivitas, se arrependerem, se converterem, vão se levantar e condenar vocês. Porque tem um aqui maior do que Jonas. O ministério da esposa de João é um sinal no meio dessa geração tão perversa, essa geração tão corrupta, que torce, que tira a palavra, que coloca as suas próprias interpretações da palavra. Mas quem julgará essa geração? Qual é o sinal para essa geração, aqui no Brasil e no mundo? É Apocalipse 10, 8 a 11, é João. É o ministério. É esta voz que soa no Brasil. Uma vez um irmão veio congregar aqui, aí ele foi lá falar com o seu pastor em Porto Alegre. Ele disse, estou ouvindo esse CD aqui. Ele disse, olha, destrói isso aí, não escuta isto. O CD, ele sempre foi o sinal. Sempre. Você sabe que o irmão Brana nunca foi contra apertar o play. Irmão Brana disse, ouça as fitas, ouça o que eu digo. E diga o que eu disse ou não diga nada. Nós sempre ouvimos o irmão Brana. Nós estamos aqui, saímos das Assembleias de Deus, Batista, Metodista, porque ouvimos uma mensagem, um sinal que nos chamou, algo de destaque, algo que mexeu com a nossa alma, que foi essa mensagem desse dia final. O que te tirou da denominação foi alguém te deu um livrinho do irmão Brana. Alguém me deu um livrinho. Naqueles dias não tinha fita. E eu li, eu criei. Me batizei. Você foi a mesma coisa. Hoje, você ouviu um CD. Eu estou aqui pregando e defendendo essa mensagem porque eu ouvi um CD. Vocês que estão aqui, vocês ouviram essa voz. Vocês creram. Pastor Osmar começou a pregar essa mensagem
no século XX, porque ele apertava o play do irmão Brana. Ele apertava o play nos livros. Ele começou a ler. A África, um pastor que já partiu, disse: o único pastor que nós vemos pregar com a mensagem na mão. Sem a mensagem nós não somos nada, irmãos. Somos apenas um coach. Alguém que vem aqui para dar uma palestra, para falar de uma fruta, para falar de um projeto. Tirar a mensagem das nossas mãos é a mesma coisa de você desarmar um guarda. A mensagem é a nossa arma. Porque a mensagem é a Bíblia revelada. A mensagem do dia é o sinal. Noé foi um sinal para a sua geração. Moisés foi um sinal. Elias foi um sinal. Jonas foi um sinal para os ninivitas. Maria foi um sinal para aquela geração naquele dia. A sua mensagem assustava. Porque ela era uma virgem, dizendo que estava grávida do Espírito Santo. O sacerdote dizia: isso é blasfêmia. Essa mulher foi estrupada por algum soldado romano, que era comum naqueles dias. Eles esqueceram as promessas de Deus. Brana foi um sinal para a América do Norte. João é ainda um sinal, porque não haverá um outro João, não haverá um outro ministério da esposa. Depois deste ministério, depois do rapto, Deus estará tratando com os judeus. Deus estará tratando, Moisés e Elias será o sinal, não somente para Israel, mas para o mundo. Vamos ler mais um pouquinho. Mas através do conhecimento do seminário, pregação denominacional 108, tem feito o mundo inteiro se preocupar com a besta, cuja ferida mortal foi curada do paganismo para o papal. Vê para onde ela foi? Ela crê nisto, ela crê no conhecimento que ele lhes diz. Agora observe, são aquelas duas noivas que crêem no conhecimento de Satanás contra a palavra de Deus. A noiva de Adão creu na sabedoria de Satanás contra a palavra de Deus, e a noiva de Cristo tem crido na sabedoria de Satanás, nessa intelectual era maligna contra a palavra de Deus. Ele não está falando da noiva de Cristo do terceiro século. Ele está falando da noiva de Cristo do seu dia, que não reconheceu. Então a noiva ela tinha que passar outra vez, de acordo com a visão. O que despertou a noiva foi Apocalipse 10, 8 a 11. Foi esta mensagem. A noiva de Adão creu na sabedoria de Satanás, contra a palavra de Deus. E observe, Eva no natural creu nisto e levou toda a raça humana para a morte. A noiva natural, Adão, o homem natural da terra, sua noiva, antes que ele chegasse a ela para tomá-la como esposa, ela levou toda a raça humana para a morte, sendo instruído ou não. Nós morreremos da mesma forma, porque Deus disse que morreríamos. Esteja você no Santo Éden, ou na Santa Igreja, ou na Santa Denominação, ou seja, onde for que você estiver, você morrerá no dia em que você descrê de uma palavra, da palavra de Deus como a verdade, quando ela é vindicada e provada para você. Você morre. Morte espiritual é uma separação espiritual de Deus.
Você pode ver Caim morreu. Continuou sendo abençoado? Continuou. Prosperou? Prosperou. Mas estava tão longe de Deus. Ele construiu esse Éden, que é chamado Éden de Satanás, este mundo de guerra, de bombas atômicas, de denominações, de seminários, de teologia. Isso foi o mundo que Caim, esse é o Éden que Caim construiu, juntamente com seus filhos. Veja que Deus teve que destruí-lo e matá-lo no dilúvio. Mas eles passaram na arca através das mulheres, dos filhos de Noé. E vieram poluir a terra novamente, foram a Sodoma. Deus queimou tudo, mas espíritos não morrem. Eles estão aí. Na mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado, irmão Brana disse, eles são metodistas, batistas, pentecostais, porque eles foram provados, testados e rodaram no teste. Agora, a prova vem individual. Você é testado, eu sou testado. A igreja é testada, o ministério é testado. A igreja de Sapucaí é testada, a igreja de Benevide é testada, de Mogi das Cruzes é testada, de Franca é testada, de Belém é testada, a igreja de Belo Horizonte é testada, a igreja dos Estados Unidos é testada. Deus testa, Deus não vai colocar qualquer coisa no céu, é como ouro. Ele tem que ser provado primeiro, para ser colocado no mercado. Deixa eu te mostrar aqui. Deus guarda a sua palavra. 126. A hora do teste chegou. A hora do teste chegou para a igreja luterana. A hora do teste chegou para a igreja metodista. A hora do teste chegou para a igreja pentecostal. Ela chegou para cada igreja. Foi a hora do teste. Ela chegou para cada igreja, ela chegou para cada pessoa. A hora do teste é somente uma maneira pela qual você pode saber que você está correto. Fique com o plano eterno de Deus. Fique com a palavra, não é com o homem. O homem é só o agente. Você tem que testar e ver se a palavra mesmo está naquele homem. Está naquele ministério. Aí quando você vê um grupo de pastores, Deus não trata com grupo. É onde há necessidade de um novo nascimento. De você ser batizado com o Espírito Santo. Para discernir os espíritos. Aí você vê um grupo. Deus não trata com grupo, ele trata com o indivíduo. Há uma voz. Nós estamos aqui por causa de uma voz. A mesma voz que chamou Adão. A mesma que chamou Moisés na sarça ardente. A mesma que disse, Má, aquieta-te. A voz do sétimo anjo. Hoje é a voz da esposa. No ministério de João. Esta voz que te conforta, que te consola, que te dá a fé arrebatadora. Não tem 2, 3 vozes. Chegou a hora do teste. Para a igreja de São Paulo, para a igreja de Goiânia, para a igreja de Porto Alegre, para a igreja de Sapucaia, chegou a hora do teste. É a hora que Deus está testando. É igual aquele homem que estava atravessando de uma cachoeira até a outra, em cima de um cabo de aço. E o profeta disse que o povo estava todo ali aplaudindo. E ele passava, ele era um equilibrista. E ele pegou um carrinho de mão e disse, vocês acreditam, crê que eu posso atravessar empurrando esse carrinho de mão?
Todos disseram, você pode, você é o máximo. Aí ele disse para o rapaz que estava ali, e você, moço, você crê que eu posso atravessar empurrando esse carrinho de mão? Ele disse, eu creio. Então entra, querido, entra dentro, que eu vou passar. Ele disse, não, aí não. O profeta disse que o problema é quando nos envolve. Enquanto você é o espectador, é o assistente, é membro de banco, você tem que se envolver nessa mensagem. O problema é que eles não se envolveram com ela. Maria já estava envolvida, já estava grávida. E ela não podia negar a mensagem. Aí foi o anjo. Ele apareceu para mim, não foi sonho, não. Estava aqui, chegou aquele varão. José já foi sonho, mas ela não. Ela já estava envolvida, já estava grávida. O menino já mexia dentro dela. Você já está grávida dessa mensagem. A mensagem já mexe dentro de você. Você é um sinal. Louvado seja Deus. O problema é que as pessoas não se envolvem. Os verdadeiros luteranos se envolveram com a mensagem de Lutero. Os verdadeiros wesleyanos se envolveram com a mensagem de Wesley. Os verdadeiros Branham, que Branham é uma família, se envolveram com sua mensagem. Irmão Neville, a irmã Knight Mosley, a um ponto que o irmão Branham disse, peça o que querem. Quando ela disse, isso que o senhor está contando é verdade. Irmão Branham contava da criação dos esquilos, ali na sua fazenda, ali naquele campo, ela tão pobre, nem luz elétrica tinha ali. Ela disse, isso é verdade. Irmão Branham disse que aquilo era Deus. E quando ela disse, é verdade, irmão Branham disse, peça o que queres. Mesmo $1 milhão. O irmão Branham era acompanhado por incrédulo também. Pregador incrédulo, companheiro incrédulo. Lá fora os irmãos disseram, irmão Branham, o senhor falou que tem $1 milhão, mas como? Carro forte para trazer. Veja, acompanhando o profeta. Não tinha fé da viúva. Não tinha fé de Knight Mosley. Irmão Branham, nem sei, eu falei isto? Sim, o senhor falou. Eles estavam caminhando. Caminharam com Branham. Caminharam com Joaquim Gonçalves Silva. Não puderam ver a terceira puxada. Caminharam com Osmar Rodrigues Costa. Não puderam ver a mensagem de uma só pessoa. Que a terceira puxada passou por Goiânia, encarnou num homem, foi a Franca. Oh, Franca, um dia será julgada por este homem chamado Osmar Rodrigues Costa. Quantas pregações foram feitas ali? Ele se levantará naquele dia, o Brasil será julgado. Porque não foi debalde essas pregações no YouTube, na internet. Elas não vieram em livro, não, é em voz. É em voz. Não é o intelectual, não é o que você decora, é o que você crê. Novo nascimento é fé. É fácil você pegar crente que já foi gerado por outro pastor, pastorear, vai gerar, vai ser pai espiritual, vai ao campo. Somos o sinal para essa geração. A mensagem de uma só pessoa é um sinal para essa geração. O Alfa foi um sinal. O Ômega hoje é um sinal.
João fazia parte desse ômega. Eu sou parte desse ômega. O ômega é o sétimo selo. O sétimo selo é Cristo. Oh, meus irmãos, é mais tarde do que nós pensamos. Tanta coisa para ler. Não é a leitura. Não é a leitura, não é o homem. Tira o olho do homem. Tira o olho do João Bispo. Tira o olho dele. Abra os seus ouvidos para a voz de João. Para a voz de Deus. Ali é a voz de Deus revelada. Cordeiro seu do trono. Você ouviu aonde? Você teve que apertar um play. Aí em Roraima. Não é, irmão Joseli? Você apertou um play aí. Ouviu um CD aí. Aí em Roraima. Aí no Mato Grosso do Sul, do Norte. Você apertou um play aí no Pará. Foi um CDzinho que foi aí na África. Na mão do incrédulo. Que pegou e deu para o pastor. Escuta isso aí. O CD que eu recebi estava na mão de uma incrédula. Só pode consumir com isto. Quando eu coloquei no carro, que eu ouvi de novo as 25 mensagens de novo. Disse, meu povo tem que ouvir isso aí. Eu não quero só para mim, quero para eles. Aleluia. Aí você vem pregar contra o play. O play é o sinal para essa geração. É o play. Vocês estão aqui porque vocês apertaram o play de João. Não foi para me ouvir, não. Vocês apertaram isso, não. É isso aqui mesmo. É isso aqui mesmo. Você sabe quantos vieram para ver o menino na manjedoura? Uma meia dúzia. Os magos do Oriente. Você pensa que foi algum sacerdote ali? O Herodes queria matar a criança. Os pastores do campo. Zacarias, Isabel, velhinha. Zacarias também meio duvidoso. Ficou até mudo. Né? O anjo, se você não está preparado, fica mudo. Está preparado para qualquer dia deste? Eles chegarem ali na sua porta? Essa mensagem para nos levar para dentro dessa atmosfera espiritual. Qualquer dia deste. Irmão Brando disse, vocês vão me conhecer pelo sorriso. Ele tem um sorriso. Essa mensagem de hoje é um sinal. Maria foi um sinal. A esposa hoje é o sinal. Ela carrega essa semente no ventre. Esse filho prometido que é o rapto. Temos que estar pronto para entrar dentro daquela atmosfera espiritual. Porque o rapto é fé. É uma revelação. Eu não estou trazendo algo intelectual para vocês aqui, não. Algo científico. Isso não dá fé de arrebatamento. Sabemos que esse corpo velho vai cair com uma capa de Elias. Vai ficar aqui. Carne e sangue não é do reino de Deus. Esse mundo vai ficar com a besta. Com a sua marca. Com as suas denominações. Vão entrar na grande tribulação. Com seus grandes pastores intelectuais. Em cada grupo tem 3 classes de crente. Tem a virginessa e a virgem prudente. Pastor Osmar estava pregando aqui nos seus dias. E essas classes estavam juntas. Essas 2 virgens estavam juntas.
a prudente e a nécia. Não estou dizendo que você é uma nécia, mas ainda continua nécia. Isso vai ter que ir apurando, é como apura azeite, até ficar extra virgem. Até ela ficar extra virgem. No frasco de vidro escuro, para não perder a essência. É a pura palavra. Ela chegar naquele ponto de receber a pedra de coroa, de sentir a presença de Deus, sentir Ele. Às vezes a gente vê as pessoas, conversa com as pessoas, e as pessoas sabem tanto da mensagem. Será que consegue encontrar um anjo? Será que consegue ouvir? A sombra do Altíssimo vai estar sobre ti. Tu vai te engravidar dele. Ela diz, mas como? É a sombra do Altíssimo. Estará pronto para encontrar um corpo glorificado? Alguém que vem da sexta dimensão? Nós temos que estar pronto para aquela hora, para ser mudado, ou partir daqui com uma fé para a primeira ressurreição. Isso não é um piquenique, nós estamos brincando. O mundo está caindo aos pedaços, está indo de mal a pior. Tivemos uma Primeira e Segunda Guerra Mundial. A guerra no Oriente é um sinal que está próximo. Israel é o relógio de Deus. Eu estava traduzindo um artigo aqui, estava em espanhol, na página do pastor Germano, sobre a faixa de Gaza. Todo o dinheiro que foi enviado para os palestinos nunca chegou na mão dos palestinos. Eles construíram andares e mais andares abaixo do chão. Onde eles estão agora? Eu vou terminar lendo isso aqui para vocês. Complexa rede de túneis e locais de vários andares de profundidade construída ao longo dos anos, com dinheiro que foi enviado para o povo palestino que nunca lhe chegou. Foi investido nessa terceira faixa de Gaza subterrânea para um dia concretizar o plano que estão a realizar para colocar o mundo contra Israel, para cumprir Zacarias 12, verso 1 ao 3. Todas as nações estarão contra Israel. A noiva não estará aqui, a nécia sim. Está funcionando muito bem para que a palavra se cumpra. É o cumprimento de Zacarias 12, verso 1 ao 3. Essa é só a ponta do iceberg. E é todo mundo, é a Rússia enviando armas, drones, para os palestinos, para atacar Israel. A Rússia é o urso, Israel é o leão da tribo de Judá. Deus cegou os judeus para que nós pudéssemos ver essa salvação. Mas um dia, através da pregação de Moisés e Elias, Deus vai abrir os olhos de Israel. Eles chorarão, diz Zacarias, por ter matado, crucificado o príncipe da paz. Mas aquilo foi por nossa causa. Ele morreu por nós, ele derramou seu sangue por nós. E a redenção de Israel não é pelo sangue, é pelo choro, é pelo lamento. E um dia, toda a nação será salva. Isto é os 144 mil. Nenhum a mais, nenhum a menos. Estamos chegando no fim, meus irmãos. Curvamos as nossas cabeças. Pai Celestial,
Te agradecemos por esta hora, pela sua palavra, pela mensagem, pelo teu Espírito Santo aqui, Pai. Abençoa teus filhos, encha eles a cada manhã com teu Espírito Santo. Senhor, faça-se presente nesse culto de ceia, que viemos sentir a tua presença tão real, Pai. Eu sinto que o Senhor está aqui, que o Senhor está presente. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque não estamos brincando, meu Deus. É sua palavra. Oh, Senhor Deus amado, muito obrigado por podermos rodear a tua mesa. Obrigado, Pai. Perdoa os nossos pecados, nossas faltas, nossas falhas, nossas fraquezas, nossas debilidades. Senhor, nós nada somos, nós somos falhos, Senhor. O Senhor é santo, é poderoso Deus. Oh, muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa os teus filhos. Obrigado, meu Deus. Obrigado.